Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, noite de sexta-feira, 29 de abril de 2022, começa mais um Ativa no Ar, hoje com a presença do deputado estadual Alex de Madureira, que já está aqui do meu lado para conversar com a gente a respeito do estado, da região, a respeito de Piracicaba, a respeito de assuntos que interessam muito você, meu amigo, minha amiga, que precisa estar sempre muito bem informado com relação à política, à economia, às questões sociais e econômicas de toda a nossa região metropolitana. Deputado Alex de Madureira, uma alegria recebê-lo aqui. Muito boa noite. Alexandre Neder, eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar participando aqui na TV Ativa, programa Ativa no Ar. Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje e contribuindo aí com a nossa linda Piracicaba, com a nossa região metropolitana. Estamos aqui para participar dessa programação tão importante para a nossa região. E é muito importante tê-lo hoje aqui para podermos conversar e trazer mais diálogos, informações aí a toda a nossa região. Deputado Alex de Madureira, eleito em 2018, com uma votação de 118 mil votos para deputado estadual, uma votação extremamente expressiva naquela oportunidade pelo PSD. Hoje o deputado Alex de Madureira está no Partido Liberal, o PL, e obviamente que tem aí um trabalho muito importante sendo desenvolvido, reconhecido por toda a região, aliás, até fora da região metropolitana, atua muito também nas regiões da Grande São Paulo. Deputado, eu queria inicialmente te perguntar uma coisa que as pessoas, muitos conhecem, outros ainda não são tão claramente informados sobre isso. O senhor veio do meio evangélico, o senhor é pastor evangélico. Queria que o senhor contasse um pouco a sua história de vida, a sua família, a sua vida no nosso distrito de Ártemis, né, onde a sua infância foi registrada. Conta um pouquinho a vida do Alex de Madureira. Olha, Néder, eu venho de uma família humilde, uma família de trabalhadores, né? Meu pai sempre trabalhou na indústria metalúrgica aqui de Piracicaba e minha mãe foi funcionária pública a vida toda aqui na prefeitura de Piracicaba. Minha mãe atua na área da saúde, né? Ali no posto de saúde de Ártemis. Eu falo e brinco, Néder, que a minha mãe é conhecida como a Maria do Posto. E eu não tinha nome no bairro. Eu era o filho da Maria do Posto. Então, quando passava na rua, fazia alguma coisa, as pessoas nos procuravam minha mãe e falavam assim, foi o seu filho, é o filho da Maria do Posto, que fez alguma coisa ou que passou aqui. A minha mãe era uma referência ali para nós. E nós mudamos para lá, eu tinha 2 anos de idade, em 1978. Nós mudamos para Ártemis, nasci aqui no Hospital dos Fornecedores de Cana. À época a gente falava os plantadores de cana, né? Mas nós mudamos para lá, eu tinha 2 anos de idade, nós morávamos na Vila Resende aqui. E tive minha infância ali, no bairro de Ártemis, estudei ali, né? E dali saí para trabalhar, né? Fui fazer o Senai, queria seguir os passos do meu pai na indústria metalúrgica e foi o que eu fiz de início, né? Metalúrgico. Meu pai trabalhou quase a vida toda na Dedini, depois foi para Santim, onde eu fui trabalhar. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Santim, na indústria metalúrgica ali. Puxa vida. Que maravilha. E como é que foi a sua chegada na igreja evangélica? A sua família já era evangélica? Não. Na minha casa fui só eu mesmo, né, que acabei indo. À época eu morava em São Pedro, né? Por conta do próprio trabalho, eu fui trabalhar em São Pedro, né? E trabalhei na prefeitura de São Pedro, depois trabalhei ali também numa academia, onde meu cunhado montou uma academia na cidade de São Pedro, eu fui trabalhar com ele lá, dava aula de natação, né? E ficava o período integral na academia, e foi um período de 19 para 20 anos, né? E acabei casando em São Pedro, acabei frequentando a igreja evangélica ali em São Pedro e estudava na Unimep aqui em Piracicaba. Então imagina, Néder, eu saía de São Pedro, né? Eu vinha depois mudei o meu trabalho para Ártemis, ali onde tinha uma indústria metalúrgica ali, e ia para Unimep. E voltava com o ônibus até São Pedro para dormir, né? Ali em São Pedro. Então foi um período de muito puxado para nós ali, mas foi um período muito gostoso da vida, da juventude, que você está na flor da idade,
e com força para fazer as coisas, né? E depois me mudei de volta para Piracicaba em 2003 para 2004, quando meu filho nasceu, e continuei trabalhando na indústria metalúrgica. A empresa que era em Artemis mudou para Rio das Pedras, então eu tinha que viajar de Piracicaba para Rio das Pedras todo dia para trabalhar, né? Então voltou a ser puxado de novo, né? E em 2007 essa empresa teve um problema, né? Éramos 350 funcionários nessa empresa, ficamos um período sem recebimento de salário. Eu era uma daquelas pessoas que acreditava que a empresa não iria fechar as portas, né? E eu era encarregado de um setor na metalúrgica, e eu dizia para os funcionários: olha, vamos vir trabalhar, porque se nós pararmos, a empresa para de faturar e nós não vamos conseguir receber o nosso salário, né? E nós ficamos ali quase 3 meses sem receber salário, e foi o momento que eu saí da empresa e fui trabalhar na igreja, né? De forma integral, né? Fui dedicar 2007, né? E trabalhei na igreja em Piracicaba até 2009. E em 2009 eu fui transferido para São Paulo. Né? Foi aí que começou, eu comecei nesse trabalho administrativo dentro da igreja. Eu sempre tive uma função administrativa. Em 2009 fui consagrado pastor, né, pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com a sede em São Paulo, e comecei a trabalhar na Secretaria Executiva da Convenção do Estado. Então eu tinha contato com todos os pastores do Estado de São Paulo, né? E em 2014, aliás, 2010, nós fomos fazer uma campanha já para deputado estadual e federal. Eu atuei nessa campanha como coordenador de campanha. Depois, em 2012, atuamos na coordenação de campanha de vereadores na capital de São Paulo, e organizamos também algumas cidades do interior. 2014, novamente, organizando campanha de deputado estadual e federal. 2016, de novo, campanha de vereadores em São Paulo. Até que 2018. Até que 2018 eu recebi o convite, né, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, para que eu fosse o candidato da igreja. E eu aceitei esse desafio, né? Trabalhei muito, né? Eu viajei muito esse estado. Imagino. E isso garantiu a nós 118.294 votos. Tivemos voto em mais de 500 municípios do estado, né? Eu andei esse estado 2 vezes, o estado inteiro, em praticamente 2 anos, né? E nós fomos eleitos ali o 15º mais votado do estado de São Paulo. Então, foi um desafio muito grande que a gente conseguiu transpor aí, que foi a eleição de 2018, que foi uma eleição muito difícil, né? Difícil, uma eleição muito... A exemplo dessa que vai ser também, mas em 2018 a polarização também presente, né? Foi. E o pós-eleição também foi muito difícil, porque nós chegamos na Assembleia em 2019, a posse nossa é sempre 15 de março. Tem algumas pessoas que me perguntam isso: por que em março a posse de deputado estadual e deputado federal em fevereiro e do executivo em janeiro, né? É a Constituição do Estado de São Paulo foi colocada. Nós já tentamos mudar isso, inclusive eu tenho um projeto de lei na Assembleia para modificar isso, para nossa posse ser junto com os deputados federais em 1º de fevereiro, está tramitando na Assembleia, né? Mas quando eu tomei posse dia 15 de março de 2019, eu pude perceber muito isso, né? Era muita discussão ideológica, sem muita construção política. Sim. Né? E isso foi ocorrendo no 1º ano de mandato, 2º ano de mandato. Hoje as coisas melhoraram um pouco, né? Esse discurso só de eu e eles e aquela briga ideológica, ela diminuiu um pouco. Eu acho que as pessoas começaram a amadurecer um pouco mais, abriu o leque mais conscientes, né? E entendendo que a necessidade da população independe dessa questão ideológica, né? Nós temos que fazer. Exatamente. Porque a ideologia ela é importante, mas a partir do momento que você está lá no cargo, você tem que trabalhar pela população, independentemente de ideologia. E cada um defende a sua, né? Eu tenho o meu pensamento, eu tenho os meus valores, você tem a sua questão ideológica? Tem. Mas a partir do momento que isso não traz nenhuma construção para a vida da população, isso tem que ficar de lado, né? E eu e você, mesmo pensando às vezes diferente, nós podemos construir algo de bom para a população em conjunto, né? E eu procurei fazer isso. Inclusive eu tenho projetos que foram aprovados na Assembleia
que foram aprovados com correlatoria, né, com coparticipação, nós pedindo participação para outro parlamentar ou dando também do nosso projeto a coparticipação para outros, né? Certo. E com pensamentos diferentes, mas construindo algo de bom para a população. Deputado Alex de Madureira conversando conosco nessa edição do nosso Ativa no Ar, falando sobre o mandato. A gente vai falar muito mais com ele ainda nessa edição. O programa está no comecinho ainda, a gente vai voltando daqui a pouco após o intervalo para continuar a nossa conversa com o deputado estadual Alex de Madureira na edição desta sexta-feira do Ativa no Ar. Realce sua beleza e eleve sua autoestima no Espaço Amanda Scarpari. Profissionais especializadas em designer de sobrancelhas, designer com rena e todas as técnicas de micropigmentação, microlabial, depilação egípcia e com cera marroquina, massoterapia, drenagem linfática, modeladora, ventosa terapia, designer de unha, todos os tipos de alongamentos, reconstrução de unhas, plástica dos pés. Amanda Scarpari também oferece curso de designer. Venha conferir. Amanda Scarpari Beauty Academy. Farmapira, a farmácia tradicional da família, com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada na Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000 na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, nós estamos hoje com o deputado Alex de Madureira, do PL, nesta edição do nosso Ativa no Ar, falando dos assuntos da nossa Piracicaba e do mandato do deputado, que é realmente destaque na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor esteve nomeado como coordenador de projetos parlamentares da Assembleia, organizando e realizando a articulação política dos projetos, dialogando para entender apoios necessários às medidas para aprimorar as iniciativas. Entre outros cargos, participou de comissões importantes. Queria que o senhor fizesse uma análise dessas suas ações de 2019 até aqui na Assembleia. Bom, Néder, nós estamos fechando aí 3 anos e meio de mandato, né? Nós temos mais metade de um ano de mandato pela frente ainda, já que nós começamos em março, né, de 2019. Eu me envolvi muito no início com algumas comissões importantes, né? Eu fui vice-presidente da Comissão de Saúde, praticamente os 2 anos primeiros de mandato, até agora, né, nessa mudança de partido. Fui vice-presidente da Comissão de Saúde, é uma das comissões mais importantes da Assembleia, eu julgo que é a mais importante, e da Comissão de Finanças, né?
são as 3 comissões mais importantes: Constituição e Justiça, Finanças e Saúde. Na Comissão de Finanças, eu tive a grata satisfação de ser relator da LDO no primeiro ano de mandato, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo, que baliza, né, os gastos do Estado para o ano subsequente. E no mês de setembro e outubro de 2019, também fui relator do orçamento do Estado. Então, foi uma responsabilidade muito grande, é um trabalho que não é fácil, né, de se realizar, ainda mais estando no primeiro mandato e no primeiro ano de mandato. Eu pesquisei na Assembleia, isso nunca tinha acontecido, para um parlamentar de primeiro mandato e no primeiro ano de mandato ser relator do orçamento do Estado. Então foi uma confiança muito grande, não só do governo, mas também da liderança na Assembleia, do presidente da Assembleia, em nos dar essa relatoria importante, que eu acho que foi bem desempenhado. E eu digo isso porque não teve quase discussão nem na comissão e muito menos no plenário. Né? Seria para nós discutirmos lá 6 horas, que é o mínimo de discussão. Nós discutimos 1h30, né, o orçamento, e fomos para a votação e aprovamos o orçamento do Estado. Infelizmente, né, nós iniciamos o ano de 2020 para executar esse orçamento que nós aprovamos em 2019 e começou a pandemia. Né? Desestruturou tudo. Desestruturou tudo. O Estado declarou estado de calamidade pública, né, e não sendo obrigatoriamente necessário a execução do orçamento do ano anterior. Dentre outras ações que nós temos na Assembleia, como você falou, é a questão da coordenadoria de projetos. Acho que foi o momento mais importante para mim dentro do parlamento. Por quê? A coordenadoria ela foi criada para que cada deputado que apresenta o seu projeto, por exemplo, você pode apresentar 20 projetos, né? E eles vão ter a sua tramitação normal dentro da Assembleia, vão passar pelas comissões temáticas, vão chegar a estar, que a gente chama POD, pronto para a ordem do dia, onde a presidência escolhe os projetos que vão ser pautados para votação. A coordenadoria veio com o intuito de escolher projetos dos parlamentares que não tivessem óbice entre as lideranças, que fossem projetos chamados tranquilos para sua tramitação e que pudessem correr em caráter de urgência. E os deputados pudessem ter seus projetos aprovados na Assembleia. Então, a coordenadoria foi criada para isso. Né? Cada liderança de partido apresentava um projeto para cada deputado, um projeto de sua escolha, para que fosse analisado pela coordenadoria. Então, eu tinha a prerrogativa de analisar todos os projetos dos deputados, apresentar essa lista para as bancadas, ver se havia óbice ou não de alguma bancada, por uma questão ou outra, tentar fazer essa junção de ideias. Por exemplo, tem projetos que alguma bancada não concordava, então a gente tentava fazer o link com essa bancada para entender qual artigo do projeto que ela não concorda, era possível fazer alguma mudança, voltava para quem escreveu o projeto dizendo, olha, se você mudar isso aqui a gente consegue pautar, e criando uma pauta positiva para a Assembleia. Nisso nós conseguimos aprovar praticamente 3 projetos para cada deputado da Assembleia. Né? Eu, por exemplo, tive 5 projetos aprovados porque eu acabei sendo co-relator com outros colegas na Assembleia. Então isso fez com que muitos deputados conseguissem aprovar os seus projetos, que é o grande desafio de todos nós. Né? Temos leis aprovadas no Estado de São Paulo, é uma das prerrogativas, além de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o governo do Estado, propor leis, né? O objetivo nosso é esse, de estarmos lá. Então, foi muito bom, tanto a coordenadoria de projetos, como as comissões que eu acabei ficando. E no último ano, Néder, só para você entender, eu acabei indo para 6 comissões. Puxa vida. Saúde, Finanças, Segurança Pública, Relações Internacionais, Comércio Exterior e também a comissão... Mas até me fugiu aqui de tantas comissões que eu estava participando. Não? São 6 comissões que eu fazia parte, trabalhando bastante, muito, né, deputado? Dentro da Assembleia. Isso é legal. Isso mostra aí que a pessoa que votou em você tem aí a garantia de muito trabalho, de muita entrega nesse seu potencial de estar realmente trabalhando a favor da região, a favor da cidade
e de todo o Estado, na verdade, né? Deputado Alex Madureira, agora, a gente teve muitas ações suas que foram destacadas aqui na cidade de Piracicaba. Eu me recordo, por exemplo, vou falar de uma, que foram as questões dos respiradores. No momento de crise aguda da saúde pública, o ápice da pandemia, né? Mas foi um momento difícil esse, né? Eu acho que a atuação parlamentar foi muito necessária e louvável nessa época. Foi um momento muito difícil, Néder, e a cobrança acabou sendo muito grande. O deputado, ele acaba tendo um relacionamento mais próximo dos vereadores e prefeitos dos municípios, né? Então, não só em Piracicaba, eu fui procurado por muitos vereadores à época, porque entendiam a necessidade do município, mas também em outros municípios do estado, né? Nós tivemos uma atuação em várias cidades. Piracicaba especificamente, eu digo que essa é a grande importância, Néder, de nós termos representantes. O grande desafio da nossa cidade é não perder a representação no governo estadual e conquistar uma representação no governo federal, né? Com um deputado federal, que infelizmente até nós perdemos ontem o nosso sempre deputado Mendes Tame, né? Faleceu essa semana, e nós não temos deputado federal já há um bom tempo em Piracicaba, né? E essa é a dificuldade, porque eu vejo outras regiões que não têm representação, então as coisas acabam não indo para essas regiões, porque não tem ninguém que brigue por elas. Então essa é a importância de nós termos representantes em Piracicaba. Possivelmente esses respiradores que vieram para cá, que nós tivemos a atuação de solicitar que viessem para cá, porque o atendimento aqui estava muito grande, poderiam ter ido para outro lugar. Ou a quantidade que veio para cá não viria uma quantidade menor. É a mesma coisa que nós falamos dos recursos públicos, né? Nós tentamos trazer o máximo que nós pudemos para a nossa cidade, para a nossa base eleitoral, para a região que a gente representa. Essa é uma realidade. E ficar sem representação pode gerar uma perda disso para a região e para a cidade, né? Então, a nossa intenção é continuar fazendo isso. Algo que nós fizemos, Néder, que foi pouco divulgado durante a pandemia, foi a questão de nós votarmos um projeto na Assembleia, um PDL, que nós cortamos os nossos próprios salários durante a pandemia. E foi uma articulação sua essa, né? Foi também, né? Eu estava na coordenadoria de projetos. Reduzir os próprios salários em plena pandemia. Cobraram muito isso dos políticos de Brasília. No fim, foi a Alesp que fez isso. Foi a única. A única, graças à articulação do deputado Alex Madureira. Isso tem que ser muito bem falado. Eu não posso dizer que foi a única, porque a Câmara Municipal de São Paulo também fez. Certo. Então foram 2 casas legislativas em todo o Brasil que fizeram isso. Só. A Câmara Municipal de São Paulo, capital, e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós entendemos, Néder, e não foi só os salários, né? Uma coisa é você dizer assim, Néder, a partir do mês que vem eu vou receber 30% a menos. Meu aluguel não diminuiu 30%, minha conta de luz, minha conta de água, minha conta de telefone, não reduziu 30%. Mas nós entendíamos que isso não iria resolver o problema da pandemia, em primeiro lugar, mas era um gesto que nós poderíamos fazer para a sociedade, para a população e para nós mesmos, dizendo, olha, nós estamos dando a nossa contribuição para que um momento tão difícil que nós estamos vivendo. Foram 320 milhões de reais que foram deixados de gastar na Assembleia Legislativa para serem gastos com a compra de respiradores, cestas básicas e todo o investimento que foi feito na saúde, né? Quando você apresentou essa ideia, houve algumas resistências? Não houve, né? Eu não posso dizer. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Que bom. A única preocupação de alguns parlamentares era a transparência no gasto desse recurso, né? E com todo o direito, até porque está sendo tirado, né? Foram 30% dos nossos vencimentos, 40% das verbas de gabinete, né? E até 70% dos contratos da Assembleia. Então houve essa redução para se economizar esse recurso, para ser investido na saúde, também no social. E nós criamos uma comissão com 6 parlamentares, nós dividimos essa comissão, né, para que acompanhasse os gastos desse recurso, para trazer transparência também para a casa e para a população. Excelente, excelente. Atuação muito importante do deputado Alex Madureira.
no momento em que todo mundo cobrava. Eu me lembro, eu mesmo fiz alguns comentários na época, tinha feito alguns comentários na época, cobrando isso da classe política, né? A gente pensa sempre em Brasília, né? Mas não, São Paulo fez isso, pena que não foi apenas, aliás, que foi apenas a Câmara e a Assembleia Legislativa. E nós achamos, Néder, nós achamos que isso ia motivar outras casas legislativas para fazer o mesmo. Exemplo, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. Isso acabou não acontecendo. Deputado Alex Madureira, vamos voltar à questão dos respiradores. Vamos falar de números. Houve então uma articulação nesse sentido. Esses respiradores vieram para onde aqui em Piracicaba? Foram divididos, Néder. Uma parte foi para o Hospital Regional, né, que acabou fechando o seu atendimento normal para atender Covid, né? Foi também para a Santa Casa de Piracicaba, para o atendimento SUS e para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Então isso foi dividido. Na maior quantidade acabou indo para o Hospital Regional, que é um equipamento público, né? Os outros 2 hospitais são entidades filantrópicas, mas que atendem também pelo SUS. Então houve essa divisão entre esses hospitais para que eles pudessem aumentar a quantidade de leitos de UTI. Aliás, o Hospital Regional teve um papel fantástico, né, nessa luta toda, né? Fez a diferença, né? E agora, Néder, o governo de São Paulo anunciou, né, já por 2 vezes, numa vinda do vice-governador, uma vinda agora do governador Rodrigo Garcia, que o Hospital Regional vai funcionar 100% da sua capacidade. E aí tem muita gente que pergunta assim, mas como que se constrói um hospital e ele não funciona 100% da capacidade? É claro, você pensa da seguinte forma, você tem um equipamento público que foi construído e essa demanda ela tem que ser construída também, né? Essa demanda que iniciou o atendimento no Hospital Regional, ela acabou saindo de outros lugares e vindo para cá, só que a demanda da saúde ela sempre cresce. Então hoje nós estamos atendendo aqui em torno de 50% da capacidade, mas o governo do Estado já garantiu no orçamento do Estado recurso suficiente. São 100 milhões de reais, Néder, por ano a mais no orçamento do Hospital Regional para que ele possa caminhar agora ainda em 2020, nesse segundo semestre, em 100% da sua capacidade. Ele praticamente vai dobrar a capacidade, vai começar também a fazer as cirurgias de média e alta complexidade, que são hoje realizadas só no Hospital dos Fornecedores de Cana e na Santa Casa, vão ser divididos também com o Hospital Regional e para atender a demanda não só de Piracicaba, né, Néder? O Hospital Regional já carrega o nome regional, por isso que ele atende também as cidades da região da DRS 10. Uma das características que a gente vê na sua pessoa como político é aberto ao diálogo, articulador, bastante maduro nas suas articulações, inclusive. E isso deu ao senhor uma certa respeitabilidade junto aos políticos, ao próprio ex-governador Dória, ao governador atual Rodrigo Garcia, ao presidente da Assembleia Legislativa, né, o deputado Cauê Macris, e antes o anterior, agora o Carlão Pinatari. E isso dá credibilidade. E quem ganha com essa sua credibilidade diante da Assembleia, diante também do próprio governo do Estado, é a população de Piracicaba e da região metropolitana, porque através desse seu trabalho o senhor conseguiu trazer muita coisa para cá, né? Porque o que os governantes de São Paulo querem é deputado que realmente esteja atento, esteja esperto, esteja ligado nas coisas, e o seu mandato se propôs a isso de maneira competente, né? Ô Néder, eu penso que na política nós temos que pensar sempre em construir, né? Em construir pontes e não derrubar pontes. Sim. Eu acho que o diálogo ele tem que ser a fonte de tudo no meio político. Eu não sou dono da verdade absoluta, nem você é. Então, muitas vezes a sua ideia e a minha ideia, ela pode chegar num meio termo aqui, onde nós dois possamos trazer benefícios para a população. Sim. Então não adianta eu achar que eu tenho a razão em tudo e achar que você está errado em tudo. E da mesma forma você fazer o mesmo comigo. Nós não vamos conseguir construir nada, né? Então eu acho que o diálogo ele tem que estar acima de tudo. Eu digo que a política é a arte de você convencer a pessoa, né? Eu tenho que te convencer que a minha ideia é boa, você tem que me convencer que a sua ideia é boa, para que quem ganhe com isso seja a população. Se esse não for o meu objetivo principal, eu já não estou realizando aquilo que eu deveria. Perfeito. Então perfeito. O meu pensamento é esse, eu não tenho as minhas questões
ideológicas, elas não estão acima do interesse público. Ela tem que estar em consonância com o interesse público e tem que pensar em construção e não em derrubar pontes. Perfeito, excelente. Deputado Alex de Madureira volta a conversar mais com a gente no próximo bloco. Fique ligado, fique ligada, voltamos a seguir. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Realce sua beleza e eleve sua autoestima no Espaço Amanda Scarpari. Profissionais especializadas em designer de sobrancelhas, designer com rena e todas as técnicas de micropigmentação, microlabial, depilação egípcia e com cera marroquina. Massoterapia, drenagem linfática, modeladora, ventosa terapia, designer de unha, todos os tipos de alongamentos, reconstrução de unhas, plástica dos pés. Amanda Scarpari também oferece curso de designer. Venha conferir. Amanda Scarpari Beauty Academy. Farmapira, a farmácia tradicional da família, com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada na Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000 na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Conosco nesta edição do Ativa no Ar, o deputado estadual Alex de Madureira conversando com a gente nesta noite de sexta-feira. Teremos as reprises do programa, que depois você vai acompanhar aqui na tela da nossa TV Ativa, essa reprise aqui dessa entrevista que estamos levando ao ar agora para você. Deputado Alex de Madureira com a gente sabe da importância do voto em candidatos da região, candidatos da cidade. Muitas pessoas criticam quando eu falo isso, mas eu acho importante você votar em pessoas que você tem acesso. Não adianta você votar naquela pessoa famosa, o chamado outsider. Você às vezes recebe a visita de alguém durante uma campanha eleitoral, esse candidato se elege ou se reelege, ele só vai voltar depois para pedir voto de novo para você. A verdade é essa. Ah, mas arrumou emenda. Sim, muitos desses arrumam importantes emendas, ajudas para a cidade de Piracicaba, eu sei. Mas ninguém pode ajudar mais a cidade
do que aquele que é da terra, do que aquele que conhece, do que aquele que vive, do que aquele que já aprendeu a encarar, né, toda a problemática que a gente enfrenta nessa nossa região. E o deputado Alex Madureira, entre outros bons candidatos que nós temos para deputado estadual em Piracicaba, é um desses candidatos aqui da terra. E trabalhou muito nessa legislatura com a questão das emendas parlamentares. Eu queria que você fizesse uma análise, um resumo dessas emendas que vieram para Piracicaba através do seu mandato, deputado. Olha, Néder, aproveitar até esse gancho do que você falou, que é muito importante. Eu acho que, em primeiro lugar, Piracicaba e a nossa região, quando a gente fala região metropolitana, nós estamos falando aí de quase 1,5 milhão de habitantes, né? Piracicaba com mais de 400 mil habitantes. Nós não podemos ficar sem representantes, seja eu ou seja quem for, mas tem que representar alguém, tem que representar a nossa cidade. Eu tenho visto regiões que nessa eleição de 2018, infelizmente, ficaram sem representação. Posso citar várias aqui para você, que perderam sua representação, e algumas dessas regiões eu até fui atuar nelas, porque vi a necessidade dos municípios de não ter mais representantes. Uma delas é a região de Itapeva, por exemplo, né? Capão Bonito, ali Buri, toda aquela região, até Itararé, ficaram sem representação. Então eles não têm para quem recorrer, para quem pedir ajuda, para quem levar as demandas do município. Porque as emendas, Néder, são muito importantes. Os municípios têm dificuldade de fazer investimento. Eles já têm a maioria do seu recurso empenhado com a questão do funcionalismo, da educação, da saúde, segurança pública, com as despesas ordinárias do município. E muitas vezes não tem recurso para fazer investimento. E dependem muito da emenda parlamentar para fazer esses investimentos, para fazer o asfaltamento de uma rua, para construir uma praça, para reformar uma praça, para fazer no interior, eles chamam, em alguns lugares do interior, lajotamento, que a gente chama aqui de recapeamento, né? Então, os municípios têm essa dificuldade. E para Piracicaba não é diferente disso. Apesar de ser uma cidade muito industrializada, uma cidade que tem uma arrecadação substancial, importante, mas também tem dificuldades para esses investimentos. Então nós fizemos questão de atender, já que as nossas emendas elas são divididas, Néder, 50% são saúde e os outros 50% são as outras áreas, infraestrutura, cultura, esporte, social, estão nos outros 50%. Nós mandamos aqui para Piracicaba, só para você ter uma ideia de números, Néder, algo em torno de 5 milhões de reais só para a saúde. Então eu sempre divido essas emendas para os hospitais aqui de Piracicaba, para o Hospital dos Fornecedores de Cana, para atendimento SUS, para a Santa Casa de Piracicaba, para o Hospital Regional, para o AME aqui que também presta esse atendimento, para outros equipamentos que são públicos também, ou entidades que prestam atendimento, para entidades como o Centro de Reabilitação aqui de Piracicaba, o Hospital Ilumina. Todas essas entidades tiveram a ajuda do nosso mandato nesses 3 anos e meio. E para o município, nós fizemos várias ações. Uma das últimas agora, que é muito legal você fazer uma entrega dessa, Néder, que você vê a importância que é para o nosso município. Por exemplo, nós entregamos agora, alguns dias atrás, 2 ambulâncias novas. Essas ambulâncias são para o atendimento do munícipe. É aquele atendimento local, é para a central de ambulâncias aqui nossa, do município, e eu fiquei surpreso, né, em saber que um município como Piracicaba, que tem 400 mil habitantes, tem 4 ambulâncias do atendimento da população. Não estou falando do SAMU, né, que é um atendimento que tem uma parceria com o governo federal, mas as ambulâncias do município eram 4, ou seja, nós trocamos 50% da frota, é nova, né, e fizemos uma indicação de mais uma ambulância. Além disso, Néder, temos emendas aí para infraestrutura, recapeamento de ruas, praças que foram revitalizadas, como a Praça de Artemis, Centro Comunitário do Parque Orlando, Banco de Alimentos de Piracicaba, que para a gente tirar um prédio que hoje é alugado para ir para um prédio próprio, com condições de atender a população, mais centralizado, uma forma de atender melhor a população. Então tem várias ações que nós estamos fazendo, não só na saúde, não só de infraestrutura, não só no social, mas em todas as áreas. Educação,
área de esportes, cultura, nós também mandamos recursos para a cultura de Piracicaba, para que seja fomentado os artistas locais aqui da cidade, eles possam fazer shows, recebam por isso e possam colocar comida na mesa também. Então a nossa intenção, né, é de ajudar o nosso município, a nossa região. Muita coisa, né? Parabéns, viu, o deputado Alex? Muita coisa sendo feita, isso é muito bacana. Aliás, a entrevista ela torna-se essencialmente importante nessas suas explicações e a gente gosta de estar abrindo esses espaços aqui para que a população possa ser informada e o parlamentar possa trazer esse registro. Isso é uma coisa realmente e para mim, né, importante. é importante porque para mim é uma prestação de contas do mandato. Também é. Eu estou prestando contas para a população daquilo que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa. Para Piracicaba, Néder, foi mais de 10 milhões de reais de emenda. E não são só emendas, Néder, é o que eu queria explicar. Por exemplo, programas do governo do estado que poderiam ir para outras regiões vão vir para Piracicaba, porque nós estamos lá brigando para que venham para cá. Ações do governo do estado, parcerias, convênios vão vir para cá, porque nós estamos lá brigando para que venham para cá. Tem outros deputados puxando para suas regiões? Tem, e nós estamos puxando para cá, para Piracicaba, e para a nossa região metropolitana. Sem dúvida. Deputado Alex de Madureira conosco nessa edição do Ativa no Ar. Eu quero aproveitar a oportunidade, essa nossa sequência de papo, deputado, para falar de eleição, porque não tem como. A gente está se aproximando aí de outubro, eleições, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, senador. E a gente sabe que hoje a população brasileira vive, obviamente, uma tensão natural em decorrência de uma polarização que está colocada aí já, não é de agora, de muitos anos atrás. O senhor estava no PSD, Partido Social Democrata, onde foi eleito, e migrou recentemente para o Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. Mesma respeitabilidade que o senhor tinha no outro partido, com os políticos do estado de São Paulo, o senhor creio que mantém, porque afinal de contas a sua história, o seu comportamento e o seu caráter nada alterou, e o senhor passa agora também a contar com o apoio que vem de Brasília, do presidente da República, numa eventual reeleição, o senhor passa a ser também uma pessoa ligada ao presidente no caso dele ser reeleito. Qual a razão dessa sua mudança partidária? Qual a sua expectativa com relação ao presidente Bolsonaro nesse momento, nessa disputa de reeleição, em um Brasil que está aí trazendo polêmicas e debates bastante, às vezes, até agressivos no dia a dia? Bom, Néder, muito boa a sua pergunta e eu fico feliz de poder, né, ter um tempo para falar sobre isso. Pois não. A minha eleição em 2018, a nossa eleição, ela foi no Partido Social Democrático, PSD, presidente Gilberto Kassab, e nós estávamos na base do governo desde o início, né? Então nós fomos eleitos na base da eleição do governador e o PSD assumiu com o Gilberto Kassab a Casa Civil. Então isso nos deu, desde o início do mandato, uma relação muito próxima do governo. Isso foi importante para nós, para isso que nós acabamos de falar agora. Sim, para que as coisas possam acontecer, para que a gente possa ligar para um secretário de Estado, ele possa atender no tempo que você precisa ser atendido. O relacionamento com o Estado sempre foi muito importante para nós. Além disso, você tem a atuação parlamentar dentro da Assembleia. Nós ficamos numa base do governo, claro, eu analiso todos os projetos para votar. Quando é possível colocar emendas para que tenha melhoria do projeto, nós fazemos isso e articulamos para que essas emendas também possam ser recebidas e possam ser aceitas pelo colegiado, para que melhore os projetos de lei, mesmo quando vem do Executivo. Nós tivemos sempre essa liberdade de fazer isso. O orçamento do Estado foi algo que foi muito importante para mim internamente na Assembleia, me deu uma visibilidade muito grande, uma respeitabilidade muito grande pelos colegas, pela atuação que nós tivemos na discussão do orçamento do Estado, e tudo isso só foi possível por estarmos na base do governo, né? Porque se você é oposição, você acaba sendo tratado também como oposição. Sim. É algo normal dentro da política, né? A nossa mudança partidária agora, ela se deu por vários motivos. Um deles foi por conta da mudança eleitoral. Nós temos agora, todos os partidos, eles têm que ter chapa completa.
né? Então, todos os partidos agora no Estado de São Paulo, para as eleições estaduais e federais, terão que ter 71 candidatos para federal e 95 candidatos para estadual, né? Então, a montagem das chapas foi algo que nós também ficamos de olho para poder entender, para nós irmos para um partido que, onde nós tivermos uma quantidade de votos, nós temos a chance de estar reeleitos. Muitas vezes você indo para um partido menor, você vai fazer uma quantidade de votos grande, mas pela chapa você acaba ficando fora, né? Então, nós tivemos que pensar nisso também. Outro fator foi a questão de nós entendermos que a colocação do presidente Bolsonaro e vindo para o Partido Liberal nos aproximou do Partido Liberal de uma forma, porque eu entendo, eu tenho muito mais parecido com o presidente de ideias do que coisas diferentes, né? A minha ideologia se aproxima muito da dele. Defesa da família, defesa dos valores, defesa do patriotismo. Então, tudo isso já está incutido em nós, já estava incutido em nós e nos aproxima muito mais do candidato Bolsonaro do que dos outros candidatos. Então, esses foram fatores que nos trouxeram para o Partido Liberal. Além disso, né, algo que se soma é o nosso relacionamento com os deputados do partido, né? E é aquele negócio, quem te convida para ir para a casa dele, quando você tem um bom relacionamento, você vai, né? E isso aconteceu comigo. Eu tenho grandes amigos lá no Partido Liberal que me fizeram um convite, me trouxeram, me explicaram e me deram a liberdade também, Néder, de caminhar com o presidente Bolsonaro numa eleição federal e de ter a liberdade de continuar na base do governo, se assim eu entendesse que fosse o melhor para o meu mandato, para o nosso mandato, para a nossa cidade, para a nossa região. Então, o fato de eu estar hoje no PL faz com que eu tenha uma responsabilidade muito maior com o nosso eleitor, mas também não pode me tirar a responsabilidade de deixar uma construção de 3 anos e meio ela cair por terra agora, né? Então, a nossa intenção foi essa. O partido nos deu toda a liberdade, tem nos dado liberdade. Eu não sou o único deputado com essa situação, né? Mas nós continuamos caminhando dentro da Assembleia no mesmo pensamento que nós estávamos desde o início, né? E com a mesma atuação que a gente tinha. Nós não mudamos, a gente continuou com a mesma atuação que a gente tinha. Perfeito. Boa explicação, né? Porque muitas pessoas te perguntam isso, eu acredito, né? Sim, sim. E eu não tenho problema nenhum, Néder. Eu não tenho problema nenhum em explicar, não tenho problema nenhum com crítica. Sim. Até porque eu acho que eu não consigo agradar todo mundo. É difícil você agradar todo mundo. O voto, por exemplo, dentro da Assembleia, você só tem 2 possibilidades de voto. Ou você vota sim ou você vota não. Sim. Eu propus desde o início do mandato, eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou ser muro. Ou nós vamos votar sim ou nós vamos votar não. Ah, tem projeto que dá para melhorar? Tem. Então vamos melhorar o projeto. Não, esse projeto não tem como melhorar, então vamos votar não. E deixei muito transparente isso desde o início. Essa tem sido a nossa atuação e nós vamos continuar assim. Perfeito. Deputado Alex de Madureira conversando conosco nessa edição do nosso Ativa no Ar. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Realce sua beleza e eleve sua autoestima no Espaço Amanda Scarpari. Profissionais especializadas em designer de sobrancelhas, designer com rena e todas as técnicas de micropigmentação, microlabial, depilação egípcia e com cera marroquina. Massoterapia, drenagem linfática, modeladora, ventosa terapia, designer de unha, todos os tipos de alongamentos, reconstrução de unhas, plástica dos pés. Amanda Scarpari também oferece curso de designer. Venha conferir. Amanda Scarpari Beauty Academy. Farmapira, a farmácia tradicional da família com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados.
medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada na Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000 na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. De volta ao nosso último bloco, que pena, hein? Essa entrevista está rendendo muitas informações, rendendo muitos esclarecimentos. É com o deputado estadual Alex de Madureira nessa edição do Ativa no Ar. Temos o nosso último bloco agora, deputado. Eu queria falar um pouco de Piracicaba, da política local, da administração local. O senhor tem atuado aqui na cidade, andado muito, ajudado muito o município com as emendas, com as ações sociais, na área econômica também. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da questão da cidade hoje de Piracicaba. Como é que o senhor está analisando hoje o nosso município e as dificuldades apresentadas aí? Olha, Néder, eu tenho andado muitos municípios do estado, né? Eu tenho visto uma dificuldade muito grande, principalmente nos municípios que mudaram a administração, né? Durante essa pandemia, né? Os municípios que vieram de uma reeleição, eu vi que tem um pouco menos de dificuldade do que aqueles municípios que mudaram a sua administração. E Piracicaba eu tenho visto dessa forma, acho que foi uma grande mudança, né? Nós vínhamos uma administração já de algum tempo, com uma mesma estrutura, né, organizacional, uma mesma estrutura de secretários, e essa mudança ela traz uma dificuldade, né? Mudar as peças do quebra-cabeças às vezes traz uma dificuldade. Eu acredito e tenho esperança de que esse ano nós vamos ter um ano um pouco melhor, né? Nós tivemos um ano muito difícil, 2020, 2021, e a gente entende que um pouco foi por conta da pandemia. A grande questão é que os municípios, do modo geral, no estado de São Paulo, não podem reclamar da arrecadação. A maioria deles, aliás, todos melhoraram sua arrecadação. Isso é um pouco resultado do que tem acontecido com os preços também, que tem tido aumento, né? Então, a própria inflação faz com que os entes públicos recebam mais, porque recebem percentual dos impostos, né? Então, Piracicaba é um dos municípios que também teve aumento na sua arrecadação. Eu vou te falar a nível de estado, né? O estado cresceu de 2019, por exemplo, 239 bilhões, que foi o orçamento do estado para 2019. Esse ano nós fechamos em 287 bilhões, né, para 2022. E com a expectativa de superávit, né? Nós tivemos já nos primeiros 3 meses do ano, nós fechamos agora o mês de março, já com superávit de quase 1,5 bilhão de reais, né? Janeiro 1,2 bilhão, fevereiro 1,1 bilhão e março 1,5 bilhão mais ou menos de superávit, ou seja, acima daquilo que foi previsto para esse período, né? E todos os municípios melhoraram sua arrecadação, mas também a grande dificuldade é o aumento dos preços. Então, uma obra que você fazia com um valor de recurso, você não faz mais hoje, né? Se dobrou quase o valor da aquisição das coisas. Vou te dar um exemplo, né, das ambulâncias que nós mandamos para Piracicaba. Quando saíram das nossas emendas, nós mandamos um recurso para compra dessas ambulâncias, eram R$150 mil cada ambulância.
Quando foi feita a compra da ambulância pelo governo do estado, que seria entregue para os municípios, já estava em 190 mil reais, ou seja, 40 mil reais a mais cada veículo. E o estado assumiu esse valor a mais, cumpriu ali e comprou todos os veículos que nós indicamos. Então eu vejo essa dificuldade também. Também na mudança da Câmara Municipal. Nós estamos falando de local aqui em Piracicaba. Nós tivemos aí dos 23 vereadores, 13 vereadores novos. Isso traz também uma dificuldade, muitas vezes, para o Executivo nesse diálogo com o Legislativo, né? E tudo isso traz problema porque essas discussões acabam ficando acaloradas muitas vezes e acabam ficando nesse meio sem resolução, às vezes, para a população. Então, eu sempre sou uma pessoa, Néder, com um pensamento positivo. Né? Penso no que pode acontecer de melhor e espero ainda ver essa melhora na condição tanto de governabilidade como na condição da Câmara Municipal, relacionamento e a cidade possa andar. Com relação ao Estado de São Paulo, a gente está tendo aqui nas pesquisas o candidato do PT, Haddad, o candidato do PSB, o França, nesse momento polarizando, ainda é cedo, está mudando muito o cenário dia após dia. O senhor teme uma alteração de rumo do Estado de São Paulo que seja muito radical? Olha, Néder, eu acredito que ainda, nesse cenário que nós temos hoje, nós vamos ter muitas mudanças, tá? Vou te falar, por exemplo, da questão do PSB e do Márcio França. Eu não acredito que o Márcio seja candidato, né? Eu acho que vão ter uma composição ali ainda entre o PT e o PSB, que o Márcio venha ou candidato ao Senado ou candidato a deputado federal, numa composição ali com o PT. Acho que dificilmente eles vão dividir esse voto entre os dois. Também acho que o atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, vai crescer muito nas pesquisas. E fato esse, eu estou buscando a história, não estou falando de alegre, né, como a gente diz. Estou buscando a história. Se você lembrar, em 2018, quem era o Márcio França? Né? Vice-governador do estado de São Paulo, vice-governador do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin sai do cargo, assume Márcio França no final de 2018, aliás, no final de 2017, no final de 2018, antes da eleição, assume o mandato para vir para uma eleição em 2018, no final do ano, e nós não conhecíamos o Márcio França, né? As pessoas não conheciam. E ele veio para a eleição, brigou ali, lado a lado com o João Dória no segundo turno, foi uma eleição difícil, né? 700 mil votos de diferença, isso para o estado de São Paulo não é nada. Né? Se virassem ali 350 mil votos para um lado ou para o outro, decidiria a eleição. Então eu vejo que o governador Rodrigo Garcia vai crescer ainda nas pesquisas e vai embolar tudo isso, porque aí você tem o Tarcísio, né, vindo muito forte já nas primeiras pesquisas, você tem o Haddad despontando, o Márcio França, que eu não acredito que seja candidato. Esse voto do Márcio acaba dividindo um pouco, eu acho que entre o Rodrigo e o próprio Haddad. O Haddad deve crescer um pouco. Então a grande dificuldade hoje, no cenário de hoje, é entender quem iria para o segundo turno com o Fernando Haddad. Perfeito. Tá bom. Deputado, Brasília está aí também, o presidente da República disputando uma eleição difícil, né? O senhor participou de todas essas últimas ações políticas, comentando, participando efetivamente em São Paulo, tem uma atuação em defesa da família, em defesa de coisas éticas. O senhor teme que o Brasil possa voltar e regredir a uma época triste da sua história de corrupção? Eu não acredito, viu, Néder? Eu acho que nós vamos manter esse governo. Acho que também 4 anos, e digo isso com muita clareza, eu acho que 4 anos no poder público é muito pouco para se realizar alguma coisa. O sistema político nosso, ele é muito moroso, infelizmente, mas é a realidade que nós temos. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro tem que ter uma sequência aí de mandato para poder realizar ainda muito mais. E acho que a população está entendendo isso. Vejo também a reação da população, né? Eu ando na rua muito e ouço as pessoas e eu não estou descobrindo onde está esse voto contrário, né? Para ser uma realidade o que a gente está vendo nas pesquisas. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Perfeito. Deputado Alex de Madureira, muito obrigado pela sua presença.
muito nos honrou hoje o senhor aqui conversando nessa edição do Ativa no Ar. Que outras oportunidades tenhamos para poder repetir aqui esse nosso papo. Obrigado, Alexandre Neder. Meu nome também é quase que Alexandre, Alexander. E eu agradeço muito, Neder. Você não sabe a honra que está sendo para mim hoje poder estar aqui com você. Eu acompanho você já há muitos anos e acho um jornalismo sério, um jornalismo competente, trabalha com excelência. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns à TV Ativa, parabéns à Programa Ativa no Ar e parabéns a você pelo trabalho que você realiza. Parabéns ao seu mandato, à sua atuação aí em favor da nossa cidade, da nossa região. Um forte abraço, viu? Nós vamos ficando por aqui, voltamos na segunda com mais um Ativa no Ar na tela da sua TV Ativa. Fique de olho nas nossas reprises. Tchau, gente, fiquem com Deus.